No vídeo de hoje eu vou te ensinar a criar 3 formas de validar formulários em React. A primeira forma é com React puro, sem library de terceiro. A segunda forma é com React Hook Forms. E a terceira forma é com Zod. Aqui nesse vídeo eu vou te mostrar as vantagens e desvantagens de cada um. E eu tô gravando só o meu áudio porque o começo do vídeo ficou ruim. Então, bora pro conteúdo. Beleza, eu já tô aqui com o projeto Inet configurado com Shadcn UI. E eu já deixei todo o codebase pronto aqui só pra gente repassar juntos, certo? Então, aqui na pastinha de componentes, eu tenho os meus componentes de UI, né, que é o botão e o input. E dentro da minha pasta app, aqui eu tenho só os componentes que eu chamo, que é os componentes de React Form, que é o React puro, o React Hook Forms e o React Hook Forms com o Zod. E eu vou falar vantagens e desvantagens de cada um. Na realidade, vocês vão ver aqui junto comigo, né? Bom, beleza, vamos ver aqui nosso primeiro componente, que é o componente de React puro, né? Então, como que a gente faz validação com React puro? Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho um formulário que tem 3 inputs. Input de e-mail, de senha e de confirmação de senha. É importante que senha e confirmação de senha seja a mesma, né? Então, o que eu adicionei aqui, né? Eu adicionei o value e o onChange para cada campo. Então, para cada campo eu precisei adicionar um state. E cada campo também, né, tem o seu onChange, que estou setando os valores no estado, certo? Adicionei o placeholder e adicionei todos os campos como required. Aqui a gente consegue adicionar outras validações também, como o max length, sei lá, 10, min length, como 20, e assim sucessivamente. Então você consegue adicionar validações aqui direto do HTML. Criei também um state de submitting, porque naturalmente você vai criar formulários e vai enviar esses dados para algum lugar. Normalmente você vai chamar o back-end e o back-end, né, demora um pouco. Aqui no meu formulário eu criei uma função onSubmit. O que essa função faz? Ela faz o prevent default, porque se a gente não tem essa linha aqui, o que acontece? Quando você clicar lá no submit, ele vai fazer um refresh na página, né? Então, às vezes isso não é legal. A grande maioria das vezes, né, isso não é uma experiência agradável para o usuário. Logo na sequência aqui, eu seto o submitting como true. Faço uma validação se as senhas são diferentes. Se elas são diferentes, eu dou um set errors, informando para o usuário que as senhas não batem. Seto o submit como falso. E se caso as duas senhas forem iguais, eu chamo uma promise, aqui uma promise fake, né? E depois eu limpo esses dados. Então, vamos ver como que isso aqui vai ficar. Eu vou botar para rodar aqui. Eu só vou colocar um H1 aqui. Aqui colocar só just React. Vamos vir aqui em page. Deixa eu comentar esse cara. E vou mostrar para vocês agora. Certo? Tô rodando ele aqui, então agora vamos executar, né? Se eu colocar um teste, se eu colocar só teste aqui e tentar rodar, clicar um botão, né, submit, ele vai dar um problema de mensagem que o e-mail não está válido. Então vamos colocar aqui. Se eu colocar 123, a mesma senha, dá um submit, o botão fica desabilitado, depois ele habilita e ele limpa esses campos. Agora, se eu colocar um teste.teste.com e colocar uma senha inválida, ele vai dar uma mensagem que as senhas, né, não batem. Então, dessa forma, que é o ideal assim de você validar, né, os seus formulários com React puro, sem nenhuma library de terceiro, né? Então aqui a gente já consegue ver que a gente escreve bastante coisa para fazer uma simples validação. Bom, agora vamos falar sobre o React Hook Forms e qual que é a vantagem dele para um React puro, né? Então a principal vantagem dele disparado é o re-render, né? Então quando a gente faz um teste aqui, ó, tô digitando no input, ele renderiza novamente todos os componentes, né? Então isso não
é bacana para a questão de performance, porque imagina se você tem uma tela gigantesca, um formulário gigantesco, às vezes, né, pode ocorrer alguma coisa. Diferente do React Hook Forms, que ele não tem esse re-render, né? Então, o que eu estou editando, ele não está fazendo renderização dos outros componentes, né? Então, para mim, essa é a principal vantagem de utilizar o React Hook Forms. Se a gente olhar aqui no Get Started, você vai precisar instalar essa dependência e com ela você vai conseguir adicionar várias validações. Require, min, max length, pattern e validate. Então vamos ver isso no código, como que isso aqui vai ficar. Bom, beleza. Já estou aqui com o meu componente de React Hook Forms. E aqui a gente já consegue ver uma diferença bem grande, né? Primeiro, que a gente precisa chamar o hook do Use Forms, que é do React Hook Forms. A gente precisa chamar o register, o handle submit, o farm state. Aqui a gente tira o errors e o isSubmitting, o reset e o get values. A função submit simplesmente só chama, né, a nossa fake API backend, né, e ele faz o reset dos dados. Então, como que ficou essa parte da validação? Se a gente comparar, deixa eu abrir aqui um do lado do outro, vocês conseguem ver melhor. Se a gente comparar, a gente tirou, né, o required, o value e o onChange. Então, a gente adicionou o register para o useForm registrar esse campo. A gente passa o name desse campo e o required, né? E eu fiz isso para todos os campos. Só não fiz, né, claro, para o confirm password. Por quê? Porque a gente precisa fazer a validação das senhas, né, se elas são iguais ou não. Então, aqui, além dela ser requerida, a gente precisa passar uma função de validate. Então, o que essa função faz? Eu pego o value que o usuário digitou, pego os meu get value e passo o nome da propriedade password, que ele vai comparar os valores, né? E caso dê algum problema, ele dá essa mensagem aqui. E como que fica essa questão de erros, né? É legal que o React Hook Forms, ele já retorna esses erros pra gente. Então, nesse caso aqui em específico, eu só adicionei um parágrafo, coloquei o nome da propriedade, .message. Então, aqui ele só vai mostrar se caso tiver erro mesmo. Então, eu adicionei para todos. O e-mail, a password e a confirm password. E o isSubmitting, né? Claro, ele continua aqui. E vai funcionar tudo perfeitamente. Então, vamos vir aqui. Deixa eu comentar esse cara. Deixa eu adicionar um H1 aqui também. E vamos ver se vai funcionar. Bom, beleza, tá aqui. Vamos fazer um teste. Primeiramente com o e-mail inválido e a senha inválida. Então, ele já deu o primeiro problema, que o e-mail está inválido. E por fim, ele deu a mensagem que a senha não são iguais. Então, vamos simular que as senhas são iguais e dar um submit. O botão fica desabilitado e ele faz o reset. Então, aqui, assim, eu diria que já melhorou o nosso código em N formas, né? Porque aqui a gente utilizava o state para cada um. Então, pensa num formulário gigante. Você tinha que criar state para cada input. Então, isso não é bacana, sabe? Isso cresce o seu código, assim. Porque isso aqui é só 3 campos. Imagina se tem 5, 10 campos. Chega um momento que fica insustentável. Então, por exemplo, essa parte do reset. Imagina você ter que limpar campo por campo. Assim, é algo que, né, funciona, mas dá um pouquinho mais de trabalho e da manutenção também é um pouquinho mais difícil. Bom, beleza. Aqui a gente já conseguiu ver as vantagens das duas, entre o React puro e o React Hook Forms. Agora, vamos adicionar o Zod. Qual que é a diferença do Zod para o React Hook Forms? É que o Zod, ele cria esquemas de validação. E o porquê que isso é tão legal e tão bom utilizar ele nos seus projetos? Porque você consegue adicionar validações que vão ser lidas tanto no seu client-side quanto no seu server-side. Então, assim, não é muito bacana você adicionar validação só do seu lado do cliente. Porque pode ter usuários aí, usuários engraçadinhos,
que, né, eles conseguem acessar algumas coisas, chamar direto a API, né? Então, é importante que tanto o back quanto o front, eles se conversem e que faça sentido os dados e as validações estejam dos dois lados, né? Tanto no back quanto no front. Então, o Zod, ele veio para criar esquemas e você consegue compartilhar, né? Tanto no seu front quanto no seu back. Então, nesse caso em específico, o que eu fiz aqui? Na realidade, antes de eu mostrar o código, deixa eu mostrar para vocês o que vocês vão precisar instalar. Vocês vão precisar instalar o Zod, então npm install Zod, e o Resolver. Deixa eu ver se eu acho aqui na documentação. Aqui, ó. Aqui ele está instalando o Yup, você pode, né, instalar os Zods também. Por quê? Porque daí os dois vão conversar, né? Tanto o React Hook Forms quanto o Zod. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei uma pasta de lib e criei um type, né? E nesse type eu defini meu e-mail, minha senha e a confirmação de senha, né? Então, aqui eu defini os tipos e adicionei validações necessárias, que nesse caso aqui eu adicionei o mínimo, que é 5 caracteres, né? E o confirm password. Diferente do React Hook Form, a gente, aqui no Zod, né, a gente passa a função de refine para fazer a comparação dos valores, né? Então, que eu comparo, né, se password é igual ao confirm password. Se caso elas forem, ela mostra essa mensagem, e se caso não der algum problema, o path em específico vai dar problema, é o confirm password. Show de bola. Aí, vamos ver como que eu fiz a implementação aqui. Bom, eu utilizando a mesma estrutura do React Hook Forms, só que com a diferença que agora eu estou passando uma tipagem para o meu use forms, que é a tipagem do esquema, que aqui eu faço o export type e o zinfer, e eu estou passando o resolver. Essa é uma das principais diferenças. E a outra diferença, claramente, é o register, né? Porque agora eu não preciso adicionar as validações aqui, porque o Zod ele já vai fazer serviço para mim. Então, eu não preciso poluir meu código aqui, passando essas validações. E de resto, assim, não mudou nada. Então, dessa forma, eu já tenho a utilização do esquema do meu lado do cliente. Agora, Lorena, como que eu faço para validar isso do lado do servidor? Cara, muito simples também. Aqui no Next.js, eu criei um endpoint, assim, só para mostrar para vocês. E aqui, eu criei um API /cadastro, pego o body, e aqui eu dou um convert nesse body, né, que é o safe parse. Então, aqui eu chamo signup esquema, que é o que a gente criou lá no client side, e converto esse body para ver se as tipagens são corretas ou não. Caso não estejam corretas, o Zod ele vai retornar um array de problemas. E aqui a gente consegue manipular esses dados e ver qual a melhor forma que a gente envia para o nosso front-end, para o front-end lidar com isso. Isso aqui é só um exemplo, mas você pode fazer da forma que você quiser. E para mim, essa é a principal vantagem, porque assim, dessa forma, você garante, né, que tanto o seu back e o seu front vão estar falando a mesma língua, a mesma validação para ambos os dados. Bom, eu acredito que seja isso. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Eu vou deixar o repositório desse projeto no meu GitHub, caso tenha alguma dúvida também, pode deixar um comentário aqui, tá bom? É isso, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!